E aí, galera do YouTube, eu sou a Flávia, líder dos adolescentes do bairro Maracanã, que está em Campinas, São Paulo. E hoje nós vamos entrevistar o nosso pastor, Pastor Omar. Oi, sou eu, paz do Senhor a todos. Pastor, qual é o seu nome completo? Omar Abis Sade Júnior. E a sua idade? Rapaz, é complicado. Sou jovem, 47. 47. Qual é a tua profissão, pastor? Representante comercial. Filhos? 3 lindos filhos. Qual é o nome? Mustafa, Samuel e a Larissa. E a tua esposa? A minha linda Cristiane. Pastor, com quantos anos o pastor tinha quando aceitou Jesus como seu Salvador? Eu aceitei Jesus e, na verdade, eu digo que é Ele que me aceitou, na verdade, em 1995. Na época eu tinha 20 e poucos anos, 25 anos, 26 anos. E quantos anos o pastor tinha quando entrou nesse ministério pastoral? Eu já tinha 43 anos. 43 anos? Eu vou começar a fazer perguntas. Como a gente está no mês de namoro, eu vou começar a fazer perguntas referentes a namoro. Pastor, na adolescência, o senhor foi um adolescente tranquilo ou foi muito namorador? Fui muito namorador. Demais. Tem histórias assim que só Jesus. Que os adolescentes nem podem ficar Não sabendo. pode nem ficar sonhando, nem sonhar e ficar sabendo. Como pastor hoje, que traz assim experiência, na qual poderia dizer assim para os adolescentes: não faça isso porque eu paguei maior mico. Esse negócio de como o pessoal fala, de pular de galho em galho, né, ou ficar, né, não é muito bom, porque a gente acaba, uma hora você acaba se machucando. Uma hora você vai estar realmente gostando de alguém e esse alguém quer ficar com você, somente quer ficar com você. E às vezes você vai ter uma surpresa ingrata. Quando você pensa que o seu sentimento vai ser correspondido, você vai ter uma bela surpresa com esse outro alguém abraçado e se beijando com outra mulher. Ou outro homem, né? Pastor, uma pergunta assim que eu acho que é muito assim interessante e que talvez causa muitas dúvidas. Namorar, o namoro, é algo proibido dentro da igreja? O namorar o namoro não. Tem diferença? Muita diferença. Qual a diferença? O namorar é aquelas pessoas que ficam namorando o tempo inteiro, namora com um, namora com outro, namora com outro, e vai passando várias pessoas pela sua vida. O namoro em si já é algo sagrado, é algo santo, é algo que você escolheu em Deus, uma pessoa, e você firma um compromisso sério com ela, de futuramente se casar. Se não der certo também, coisas que podem acontecer, mas na sua concepção é algo que está vindo de Deus, é algo que você deseja realmente, que Deus está abençoando e que você vai estar lutando por isso. Como é um namoro cristão? Que princípios que nós, adolescentes, jovens, precisamos ter? Bom, são alguns princípios básicos, né? O primeiro, que eu sempre falo, nunca vá pela aparência externa. A gente sabe que o primeiro que chama a atenção é a aparência externa, a beleza externa. Mas nem, como diz aquele velho ditado, nem sempre a embalagem representa o que tem no conteúdo, né? Então, o primeiro ponto, chamou a atenção pela beleza externa, maravilha, mas que não seja fundamental. Você acha que os jovens adolescentes olham hoje muita questão da aparência? Sim, claro, todo jovem vai pela aparência. Os meninos, para poder se vangloriar com seus amigos, porque eu estou namorando uma menina bonita. E as meninas a mesma coisa, para falar, olha, eu namoro um gato, eu namoro uma pessoa bela, tá? Mas às vezes o conteúdo não é tão bom assim, tá? O segundo princípio que eu sempre peço aos jovens: busquem Deus. Hoje o que falta muito nos jovens é uma dedicação maior a Deus. Eu já ouvi jovens falando que Deus não se preocupa, ou Deus não se importa com a minha vida amorosa, a minha vida sentimental. Deus ele se importa com todos os detalhes da nossa vida. Em tudo Deus ele se importa.
e principalmente aquilo que vai influenciar a sua vida, para o resto da sua vida, em termos de felicidade, de união. Porque uma coisa que Deus criou em primeiro lugar, depois do homem, foi a família. Sim. E Deus preza por isso, pela família. Então, no seu ato de escolha, há uma influência de Deus. Então, o jovem ele precisa orar mais, ele precisa buscar em Deus, ele tem que ter a paciência antes de iniciar o seu namoro. Ele precisa buscar uma confirmação de Deus, que Deus abra os seus olhos, abra os seus entendimentos, que Deus trabalhe nos seus sentidos, a fim de que a pessoa consiga enxergar o lado bom e o lado ruim da pessoa que ele está buscando. E o terceiro é a questão do respeito, né? Quando você inicia um namoro, tem que ter a questão do respeito. O amor, o respeito está dentro do amor. Se você diz que ama, você que diz que gosta, mas você não respeita o seu companheiro ou a companheira, o namorado ou a namorada, isso já demonstra que na verdade você não tem um amor. Você tem que respeitar os princípios da outra pessoa, né? Então, esses alguns conceitos básicos. Legal. A próxima pergunta. Virgindade. Ainda devemos levar a sério a questão da virgindade? Sim, e muito. E muito. Hoje em dia o pessoal fala que a virgindade está fora de moda. Talvez para a sociedade, sim, né, a virgindade esteja fora de moda, mas para o padrão divino não está. Porque se nós observarmos a história da Bíblia Sagrada, o que representa a virgindade? Representa respeito, o amor, o presente que você está guardando para você dar para a pessoa, entregar para a pessoa amada, né? Então a virgindade, ela representa o quê? O amor que você está armazenando, você está guardando para entregar para uma pessoa que você escolheu. Biblicamente, nós podemos ver a história da própria mãe de Jesus, né, que casou virgem, a esposa de Isaac, né, que casou virgem, as esposas de Jacó, que casaram virgens, todas se guardando para o marido, todas elas se guardaram para o marido. Para o dia de hoje é a mesma coisa. A virgindade, quando você preserva ela, você está respeitando e demonstrando o seu amor à palavra e a Deus. Você também demonstra para a sua família e você também demonstra isso para a pessoa que está vivendo do seu lado, que vai ter a oportunidade de ser seu esposo ou sua esposa. Legal. Pastor, se um garoto ou uma garota não aceita os meus princípios, o que eu poderia responder para ele, para ela? Eu não sou irmão, eu sou o templo do Espírito Santo? Com certeza. É o que eu falei, tem que ter o respeito. A partir do momento em que a pessoa ultrapassa o seu limite e vai fazer com que você peque, você já não está sendo bom para você se relacionar. A pessoa que vai se relacionar com você, ela tem que entender os seus limites, ela tem que respeitar os seus padrões de vida, o seu conceito de vida. Se o seu conceito de vida é um padrão bíblico, a pessoa que está se envolvendo com você, ela tem que respeitar o seu padrão bíblico. Ela tem que entender que você é templo de Deus, que você é o templo do Espírito Santo, que o seu corpo não é somente para ser usado para momentos de prazer, tá? E sim viver o quê? Um amor intenso, sendo ele baseado em Deus, seja ele também baseado o quê? No amor carnal, com o seu esposo ou com a sua esposa. Então, a partir do momento que a sua namorada, ou o seu namorado, ou noiva, ou noivo, ultrapassa o seu limite, já não respeita o seu limite, é o caso de você repensar o seu relacionamento. Legal. Olha, mudando um pouco de assunto, romance. Pastor Omar, em algumas ocasiões, o pastor cita trechos de Salomão para a tua esposa. Sim. O pastor se acha um Salomão ou o pastor é um verdadeiro romântico? O romance ele tem que estar dentro de um contexto de um relacionamento. Ele faz parte,
Muitos homens ele tem um pouco de preconceito de expressar o seu sentimento pela sua esposa ou pela sua namorada. Hoje, um homem que cita um poema, ele é meio quadradão, né? É uma pessoa já ultrapassada, uma pessoa já velha. E sendo que o poema é uma expressão maior do seu sentimento. E o livro de Cantares de Salomão, ele é um poema. Salomão expressa o profundo do seu coração em relação à pessoa amada, né? E vice-versa, da sua esposa para o marido, né? No caso de Cantares. E eu expresso o meu sentimento pela minha esposa, em termos de romance, né? Você é romântico? Sim, eu sou romântico, sim, porque dentro do meu contexto de amar a minha esposa, eu tenho que ter o meu momento romântico com ela. Eu tenho que demonstrar o meu sentimento por ela, não somente dizer assim, eu te amo. Isso é uma palavra hoje, uma frase, hoje, que já está se tornando tão banalizada, porque as pessoas falam isso, não tem nem noção do que estão falando, não sentem realmente aquilo, não vivem aquilo, não sabem o porquê estão falando. E hoje caiu muito em descrédito essa frase, eu te amo. Então eu recito alguns poemas para minha esposa, para realçar o meu sentimento de amor por ela. Legal. Pastor, uma pessoa está afim, qual é o conselho que o senhor dá para um adolescente, um jovem? Estou afim de uma moça, qual a primeira coisa que ele deve fazer? Bom, eu aprendi assim, a primeira coisa você tem que buscar em Deus. Ponto. Né? Você olhou, você se interessou, você toma a iniciativa, óbvio, mas primeiro, antes de qualquer coisa, vou sair namorando, não, busque em Deus, primeiro ponto. Segundo, observe a vida dessa pessoa, tanto na igreja como fora da igreja. Como é o seu padrão? Como é que essa pessoa vive? Porque no namoro, a tendência de nós mascararmos quem nós somos é de 100%. Você nunca é realmente o que na verdade. Por quê? Porque eu quero conquistar. Então eu me transformo, me idealizo naquilo que a outra pessoa deseja e vice-versa. A partir do momento que vai estreitando a relação, aí óbvio que o seu eu naturalmente vai saindo. O melhor então é ficar observando. Observa, conheça a família, observe a família, como é o relacionamento da família. Isso é importante você ver, porque os filhos normalmente são reflexos da família. Então observe o comportamento dos pais, como eles vivem, como eles se tratam, observe como a sua namorada ou o seu namorado se comporta no dia a dia, não somente aquilo que ele demonstra ser para você, mas aquilo que ele realmente demonstra ser no seu dia a dia. E no seu momento de oração, e você intercedendo a Deus, pedindo a Deus para que Deus mostre o verdadeiro eu da outra pessoa, se realmente vai me trazer felicidade, vai me completar, Deus vai mostrar. Mas nós temos que ter também um pouco de ser racional nesse momento, deixar um pouco a emoção de lado e ser um pouco racional na hora de identificarmos esses detalhes que Deus vai mostrando para nós no cotidiano. Não tenha pressa. Não tenha pressa, meu namorado é o amor da minha vida, é a bênção que Deus me deu. Não tenha pressa de você dizer isso. Espere um pouco. Um dos frutos do Espírito Santo chama-se longanimidade, ou seja, espera o tempo de Deus, tenha paciência, tá? Tenha domínio de si, antes de você iniciar o seu namoro. Espere um pouco. Espere Deus mostrar para você, revelar para você como é a outra pessoa. Aí você vai definir, vai decidir o que você quer. Porque quem age com muita pressa, depois acaba pagando um preço. Por isso que nós vemos em muitos matrimônios violência doméstica, traições, infortúnios e tantas outras coisas que acabam acontecendo que sufocam o relacionamento, sufocam o sentimento, e a pessoa, ao invés de ser feliz e completa no seu matrimônio, ela acaba se tornando prisioneira e infeliz dentro desse seu matrimônio. Uma decisão errada. Uma decisão errada.
Eu vou fazer aquela brincadeirinha. Vou fazer uma pergunta, vou falar uma palavra e o pastor fala. Vamos lá. Tá bom? Pastor, responda rápido. Igreja. Minha vida. Família. Meu tudo. Filhos. O maior presente que Deus me deu. Esposa. Segundo maior presente que Deus me deu. Deus. Acima de qualquer coisa, é o meu tudo, é o ar que eu respiro, meu melhor amigo, meu pai, é tudo para mim. Grupo dos adolescentes da Adonai. Grupo dos adolescentes Adonai. Grande futuro de pessoas abençoadas, que têm talentos, dons de Deus, que têm um futuro brilhante pela vida. Agora eu gostaria que o pastor deixasse uma mensagem para o nosso grupo. Amém. Eu desejo para vocês, queridos, é o seguinte: apliquem a palavra de Deus à vida de vocês, porque quando você começa a praticar a palavra de Deus, há uma transformação na sua vida, há um crescimento moral na sua vida, você se sente mais feliz, você não se aprisiona. Muitos jovens se chocam com o Evangelho porque eles não conseguem armazenar e viver a palavra de Deus. Mas a partir do momento em que você absorve os ensinamentos bíblicos bem salientados, os ensinamentos bíblicos, o Evangelho é prazeroso para você. A vida cristã é prazerosa. Você sente prazer de estar próximo a Deus. Você se liberta disso. Então, meu conselho: se aproximem de Deus. Busque conhecer Deus. Não somente por nome ou por estar na igreja, por um título, eu sou cristão, eu sou crente, como nós falamos, mas sim por interesse pessoal, por amor. Deixe o amor de Deus entrar na sua vida e transformar a sua vida. Deixe o amor de Deus, o Espírito Santo, se aproximar de você. Conheça Deus. Vai ser muito importante na vida de vocês. Eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de ter conhecido Deus antes, e não conheci. E hoje, como eu conheço tão bem, conheço Deus tão bem, que eu confesso para vocês, eu me arrependo de não ter me conhecido ao Senhor antes, porque a alegria que eu tenho de estar na presença dEle é tão grande, a transformação de vida que Ele me deu foi tão grande, e é isso que eu desejo para vocês, que vocês permitam conhecer a Deus, se permitam conhecer a Deus, para que Deus transforme a vida de vocês em plenitude, em graça, em amor e em força. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E aí, galerinha, aqui, como foi uma bênção ter apresentado o nosso pastor, o pastor Omar. E eu quero agradecer. Agora, se você gostou do nosso vídeo, dá um ok, dá um joinha, compartilhe com seus amigos. Alguma dúvida, faça uma pergunta que o nosso pastor responde. E nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook. Um forte abraço e beijo. Fica com Deus. Pai, Senhor, Deus abençoe vocês. Tchau. Pode mandar as perguntas que eu respondo.